Minha rotina ela está muito relacionada à minha vida, o ajuste dos horários da minha vida pessoal. Eu tenho uma atividade fora da corporação, que é a minha atividade principal, profissional, atuando como engenheiro, e além disso o atendimento à família, né? Nos momentos de folga, nos momentos em que nós temos a disponibilidade, não estando nessas funções, é que sobra o tempo para atuar no bombeiro. Por muitos momentos eu passei mais horas aqui dentro do que com a minha própria família. A minha família, essa entidade foi para mim muitas vezes mais do que até a minha própria família, sem desmerecer a minha família. Mas foi muito disso. Muitos amigos, muitas pessoas que hoje já não estão mais conosco. É uma grande família, eu diria. Um grande aprendizado de vida, um grande aprendizado pessoal, um grande crescimento pessoal das relações acima de tudo. Por estar aqui já há um bom tempo, já há 27 anos, isso já está muito incorporado na minha vida pessoal. A minha vida pessoal hoje tem mais aspectos que estão balizados pela atividade do bombeiro, ou seja, elas estão mais puxadas pela atividade do bombeiro do que secundárias. Muitas das vezes ela tá sendo o carro principal, digamos aí, na minha vida pessoal. Costumamos dizer aqui dentro que essa coisa do bombeiro e do voluntário é como se fosse uma espécie de um vírus que infecta e aí é bem difícil de tirar do teu dia a dia, da tua corrente sanguínea depois. Porque apesar de toda a experiência, a cada dia que passa, nós temos situações totalmente diferentes. Nunca um dia é igual ao outro, nunca um dia vai trazer a rotina. E isso é algo que destaca, o aprendizado constante, a necessidade do aperfeiçoamento constante, a necessidade do desafio constante, o surgimento de novas tecnologias, o surgimento de novas dificuldades na sociedade leva o bombeiro à necessidade de estar diariamente, assim como todo profissional em qualquer segmento, leva especialmente o bombeiro a se aprimorar cada dia mais, a não se permitir sentar e descansar, a não se permitir relaxar. É algo extremamente, particularmente desafiador. O trabalho em si de bombeiro, de apagar incêndios, de resgatar pessoas, ele no período da rotina do bombeiro, ele toma 10 a 20% do tempo, porque o bombeiro não está o tempo todo atendendo a emergências. A maior parte do tempo ele está se preparando para a emergência. É como o jogador de futebol que treina a semana inteira para atuar durante 90 minutos. O legal da coisa é treinar, é manter os equipamentos, é fazer as atividades do dia a dia. Esse é que é o legal. Esse é que é lavar o caminhão, é passar o pano, é deixar tudo em condições. O legal é limpar o banheiro que precisa ser limpo. O legal é limpar o chão que precisa ser limpo. Esse é o legal. É estar aqui convivendo, é estar no meio das pessoas, é ajudar as pessoas a se desenvolver. Esse é o legal. O grande finale é ir lá e apagar o incêndio, é ir lá e ajudar as pessoas. Costumamos dizer que toda vez que o alarme soa aqui, que um carro desse sai daqui de dentro, é porque alguém está sofrendo. E isso passa a tomar conta da cabeça, das mentes, do coração das pessoas, no entendimento de sair daqui o mais rápido possível, obviamente com toda a segurança, e de chegar o mais rápido possível para conseguir proporcionar o mais rápido possível um bem-estar a quem esteja precisando. Mas uma que eu tenho especial memória diz respeito às enchentes que aconteceram em Joinville em 1995. Apesar de uma parte da cidade ter sido preservada desse sofrimento, especialmente a região norte da cidade, os bairros Jardim Paraíso, Jardim Sofia foram muito atingidos. Naquela oportunidade eu tive, hoje posso dizer, a felicidade de trabalhar ali, a felicidade de poder contribuir, e foi uma situação bastante marcante pela intensidade do sofrimento que aquelas pessoas tiveram, perdendo suas casas, e uma situação que talvez a região não estivesse preparada, de uma grande condição de caos inicialmente. Até o momento que nós conseguimos estabelecer o controle da situação, demorou um certo tempo e isso nos deixou um tanto frustrados, um tanto incomodados. A partir do momento que nós conseguimos o controle da situação, a coisa fluiu um pouco mais. Mas foi um momento sem dúvida bastante marcante esse período, essa enchente em especial. Joinville não é uma cidade que tem a característica de ser atingida por grandes enchentes como Blumenau ou outras cidades,
mas esta enchente em especial foi segundo consta, a maior de Joinville e uma de que a gente não esquece mais. Assim como em todos os locais, em todas as organizações, a comunicação é tudo, né? E para nós ela não deixa de ser menos importante. Nós costumamos dizer que a atividade de bombeiro é baseada em um tripé, assim como nós temos na câmera aqui agora. Esse tripé tem três lados aí. O aspecto das pessoas, acima de tudo, em primeiro lugar, os equipamentos, que sem os equipamentos a gente também não consegue muita coisa, e a comunicação. A comunicação em vários aspectos. Fisicamente, a comunicação mais forte para nós é a comunicação via rádio, mas existem uma série de outras formas de comunicação entre nós, e nós conversávamos anteriormente, né? Até principalmente a comunicação do olhar. Muitas das vezes, de se olhar para um colega, você sabe o que ele está pensando, você fazer um gesto, ele já sabe o que se espera, enfim. Então, a comunicação para nós é um aspecto de extrema importância, seja na comunicação falada, seja na comunicação escrita, em todas as formas. A comunicação é quase que, não diria tudo, mas ela é, no conceito do tripé, ela é pelo menos 33% da nossa atuação. Então, ela é muito importante, muito forte. A comunicação nas ocorrências, ela se dá basicamente com os carros e a central de despacho de emergências via rádio. Mas também se usa telefone em alguns momentos, se usa de todos os tipos de comunicação que se dispõe. Apesar de ser um atendimento de emergência e ser crítico em vários momentos, ele é um atendimento, os trabalhos são muito padronizados. Se treina muito nessa atividade. Os trabalhos precisam ser, a abordagem aos trabalhos precisa ser muito treinada e todos precisam entender as suas funções, as suas responsabilidades, as etapas que compõem essa emergência. Então, basicamente, no atendimento à emergência, a comunicação ela é complementar, ela traz informações complementares para auxiliar a montar todo esse sistema. Mas na grande maioria das situações, 100% das situações, eu digo, a prática nos atendimentos deve ser, ela acontece de forma padronizada, ou seja, as pessoas já estão treinadas e já sabem o que devem fazer, sabem o que vão executar. Então, obtendo esse grau de perfeição, vamos assim dizer, você elimina a necessidade de muita conversa, você elimina a necessidade de muita explicação, você elimina a necessidade de estar detalhando muito no momento. Confiança é algo que não se obtém de um dia para o outro, se obtém com muita seriedade, mas também com companheirismo, com esse trabalho próximo às pessoas. Se você conhece bem o seu parceiro e permite que o seu parceiro lhe conheça, o resultado é muito positivo. O resultado lhe dá a chance de poder entender pelo olhar da pessoa o que ela está pensando, o que ela vai fazer, enfim. Nós trabalhamos aqui essencialmente com pessoas voluntárias. Junto à administração e à gestão dessas pessoas voluntárias, nós temos um pequeno grupo de pessoas que são remuneradas. Hoje, em função do tamanho da cidade, em função do porte da cidade, nós precisamos manter um quadro mínimo de pessoas remuneradas e que exercem algumas funções chaves. Então, dentro de um contexto aí de aproximadamente 600 bombeiros, nós temos um quadro reduzido de 130 e tantos profissionais. É muito pequeno. Todo o restante é operacionalizado com voluntários. E aí é que vem um pouco da dificuldade de ter uma miscelânea enorme de pessoas com formações, com credos, com origens totalmente diferentes e principalmente esse aspecto de ter num grupo um grande desafio que entendo, sou suspeito a falar, mas entendo que a gente consegue gestionar muito bem, que é o fato de ter dentro da mesma equipe, nesse momento, por exemplo, aqui na prontidão, nós temos aqui um grupo de pessoas trabalhando juntas, pessoas que estão aqui remuneradas e outras que estão aqui sem a remuneração salarial, sem isso. É um grande desafio homogeneizar isso. É um grande desafio trazer a todos o mesmo conceito motivacional. Alguns que estão em busca de realização pessoal, outros que estão em busca do seu sustento pessoal e da sua família, e de uniformizar isso, de tentar fazer com que todos entendam e trabalhem no entendimento de que, apesar de terem objetivos diferentes pessoais, no momento em que todos estão no atendimento à emergência, esses objetivos pessoais, esses desejos pessoais ficam em quarto, quinto plano e o objetivo de toda a equipe é um único. Via de regra, nós procuramos orientar as pessoas com relação à frustração, pois ela sempre vai fazer parte da nossa atividade. Nós convivemos diariamente aqui com a alegria e a tristeza, com o salvamento e com a perda.
e isso tem que fazer parte. Isso não pode afetar o bombeiro a ponto de desestabilizá-lo, porque da mesma forma que ele faz um atendimento agora, onde ele eventualmente não tenha êxito, daqui a alguns minutos ele pode ser chamado para um outro atendimento e nesse momento ele ter êxito. Então nós estamos constantemente entre a vida e a morte. Você pode atender uma situação de auxílio a um parturiente, ajudar uma vida a vir ao mundo agora e minutos depois está trabalhando numa situação encarando a morte. Então é algo bastante difícil de se lidar. Nesse aspecto, a gente procura respeitar o espaço das pessoas, respeitar a forma de como as pessoas lidam. Assim como nós sabemos que não existem pessoas iguais, procurar respeitar o modo de cada uma tratar e lidar com isso. Cada um, alguns com um fator emocional mais carregado, até por experiências passadas, por experiências familiares, outros nem tanto. Entendemos que o grande segredo é respeitar o ambiente das pessoas, respeitar aquilo que as pessoas trazem, naquilo que acreditam, na sua religião, no seu modo de pensar. É isso que a gente procura. O improviso é aquilo que eu treino caso o plano principal, o plano A, não dê certo. Então eu não deixo margem aqui, o sucesso da operação depende do treinamento. Nós costumamos dizer aqui, repetir uma frase que é do exército israelense, e de quanto mais nós suarmos, eu vou adaptar porque o que ela é um pouquinho diferente, quanto mais nós suarmos no treinamento, menos nós vamos sangrar na batalha. Então o treinamento é algo de extrema importância para o bombeiro, um treinamento sistematizado, onde ele entenda de que o trabalho principal, o plano A é aquele, mas caso algo falhe no plano principal, o que fazer, o que executar como plano B, se o B não funcionar, qual é o C e aí assim por diante. Aquele sonho de criança, de estar próximo dos carros, foi gradativamente se aprofundando, foi gradativamente se tornando mais sério. Então eu acho que eu vou deixar você sem uma resposta de um momento exato. Talvez ele tenha tomado proporções mais sérias quando eu cheguei aos 18 anos. Porque quando se chega aos 18 anos, você tem então a possibilidade de, já com a formação, atuar nas emergências, sair nos carros. Coisas que dentro do programa de Bombeiro Mirim, sendo menor de idade, você não pode fazer. À medida que o tempo vai passando, você vai adquirindo mais experiência e vai tendo o gosto diferenciado, vai entendendo de que aquele oba-oba do legal, passa a ser algo com um grau de seriedade. Apesar de voluntário, e nós enfatizamos muito isso, voluntário não é sinônimo de amador. Em alguns momentos até o contrário vale aqui. O voluntário é um sinônimo de um profissionalismo, de uma dedicação, tanto quanto quem é o profissional que vive disso, né? O profissional que está aqui tirando seu sustento aqui. Nós temos atualmente um curso de formação básica para aquelas pessoas que se interessam pela atividade. O curso compreende aulas teóricas e práticas nas atividades de combate a incêndio, resgates, compreendendo aí resgate veicular, resgate em altura, resgate em água, atividades de atendimento pré-hospitalar ou primeiros socorros, como as pessoas costumam conhecer mais popularmente, e uma série de outras matérias que capacitam a pessoa a atuar na atividade operacional do bombeiro. É um curso que tem uma duração, que tem uma carga horária de 250 horas, complementado com um estágio operacional acompanhado, e é um curso que é uma etapa em que o próprio curso em si já é um teste, porque é realizado aos domingos, é realizado todos os domingos durante o ano todo, e por si só já é um grande teste para saber se a pessoa está interessada, se a pessoa se envolve, se a pessoa tem link com aquilo que ela se propõe. Meu primeiro atendimento foi um acidente de trânsito de uma gravidade até alta, nos tempos em que a BR-101 ainda não era duplicada. Foi uma colisão frontal entre dois caminhões na BR-101 nas proximidades da Expoville, aqui em Joinville. Nós tínhamos no local 3 vítimas, sendo 2 delas em óbito já no local e numa condição muito ruim das vítimas. Foi algo marcante, da qual eu não esqueço, e os momentos de deslocamento em especial foram muito tensos, assim como toda a primeira vez de toda pessoa.
tensos, mas ao mesmo tempo muito tranquilos no momento de saber o que fazer. O treinamento e o trabalho em equipe para nós ajuda muito. Existe um conceito de não deixar ninguém sozinho, existe um conceito de não deixar um companheiro para trás, existe um conceito de não deixar um companheiro em dúvida, de não deixar um companheiro desprotegido. Isso é muito forte, isso conforta muito, isso ajuda de sobremaneira a dar ao profissional uma condição de maior segurança, de maior estabilidade emocional, enfim. Eu posso lhe dizer que o momento de saída daqui, de deslocamento, foram os mais tensos, e os momentos de trabalho em si não foram nem tantos. A atividade do bombeiro a todo tempo impõe a você, e eu diria que impõe, não é sugere, ela impõe a você a necessidade de você se conhecer, a necessidade de você buscar se conhecer, buscar conhecer os seus limites, buscar conhecer o modo em que as pessoas lhe enxergam, enfim. O autoconhecimento é, sem dúvida, um dos pontos muito fortes na nossa atividade.